Ok, então vamos só voltar à pergunta. O que aconteceu que Deus teve que ordenar o Noé sair da arca? Afinal de contas, ele estava 1 ano dentro daquela arca, ele já estava com vontade de sair, respirar um ar fresco. Imagina, cheio de animais lá, fazendo o que faziam, a comida dos animais, os trúmidos, é complicado, imagina. Então, por que Deus teve que mandar ele sair? Depois, a gente viu no 17, que Deus mandou Noé tirar os animais. Versículo 17, não está traduzido aqui literalmente, mas no literal, Deus mandou Noé tirar os animais. Por que Noé tinha que tirar os animais? Deixa eles saírem sozinhos. Então, existe aqui algumas explicações. Uma explicação fala que, na verdade, Noé entrou na arca à ordem de Deus. Se a gente abre na página 32, versículo 1, então está escrito lá, 32, versículo 1, Deus disse a Noé: vem para a arca tu e tua família. Então, já que ele entrou na arca à ordem de Deus, ele não queria sair sem a ordem. Existe um comentário que fala assim, ou seja, que Noé, ele tinha o que a gente chama em hebraico de Kabbalatol, o recebimento do jugo divino. Ele realmente fazia o que Deus mandava, sem questionamento. Ele tinha totalmente submissão a Deus, aquilo que Deus mandava ele fazia sem questionar. Isso é uma grande virtude que ele tinha, uma coisa muito importante, a gente ter essa submissão a Deus, fazer o que Deus manda e escutar o que Ele fala, mesmo que a gente não gosta, mesmo que é difícil para a gente. Muitas vezes a gente pode encontrar no estudo da Torá coisas que nem sempre vão ser de nosso agrado, mas a gente pode ter certeza que se Deus falou aquilo, escreveu aquilo, é para o nosso bem, mesmo que a gente não entende no momento, e aquilo é a verdade. Então Noé, ele tinha essa submissão para Deus, era muito bom. Ele entrou só quando Deus mandou, e ele saiu só quando Deus mandou também, senão ele não sairia, ficaria lá até esperar uma nova ordem. Existe um comentário desse. Esse comentário que é válido, é o do Midrash, mas de acordo com a interpretação literal, não está muito claro ainda. Por quê? Porque no fundo, a gente viu que Noé não tinha tanta fé assim, ele só entrou porque Deus mandou, ele não tinha certeza que vinha o dilúvio. Ele ficou 120 anos construindo uma arca, mas ele próprio tinha suas dúvidas. Aí começou a chuva e ele ainda estava lá de fora. E aí ele só entrou quando Deus falou: entra na arca. Aí a chuva apertou, Deus mandou, ele entrou. Então a gente viu que ele, de acordo com essa visão, que é a visão literal, que a gente vê aqui, não a visão do Midrash, ele não era um homem tão assim devoto ao ponto de não sair sem a ordem de Deus. Ele poderia realmente sair. Teve alguma outra coisa aqui que fez com que ele não quisesse sair. Ok? Existe um outro comentarista aqui que ele fala o seguinte. Ele fala que a gente precisa ver bem o que está escrito. Primeiro, está escrito assim, olha, 16, eu vou ler novamente. Deixa a arca, tu, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Qual foi a ordem? Deus falou: você e sua mulher, pois seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Certo? Quando Deus mandou entrar na arca, vamos ver lá como é que foi essa ordem aqui. Página 33. Acharam? Então você tem o versículo 7. Noé, juntamente com seus filhos, e sua mulher e suas mulheres, e as mulheres de seus filhos, veio para a arca antes das águas do dilúvio. Como é que eles entraram? Noé, os filhos, depois a mulher e as noras do Noé. Então daqui a gente aprende uma coisa, que quando eles entraram, então era proibido eles terem relações dentro da arca. A gente falou sobre isso na aula passada, ok? Quando eles saíram, Deus não quis mandar, de acordo com essa interpretação, eles saírem. Eles sairiam normalmente. Mas a ênfase aqui é na maneira como saíram. Se agora Deus falou: agora vocês saem dessa maneira, você e sua mulher, seus filhos e suas noras, ou seja, Deus permitiu novamente para que eles procriassem. Não só permitiu, mas mais para frente, a gente vê que Deus ordenou ele, deu uma bênção para ele procriar, e ordenou ele procriar, para encher a terra. E isso a gente vê também no versículo 17. No final do 17 que a gente leu, na página 40,
que está escrito? Eles procriarão e se multiplicarão sobre a terra, os animais também. Então Deus queria que eles procriassem e multiplicassem. Em hebraico é frutificassem e multiplicassem. Ok? Então essa é um segundo comentário que existe sobre esse trecho. Agora existe um outro comentário aqui interessante, que esse o Rebbe explica assim, uma outra visão. Quando eles entraram na arca, como é que foi a entrada na arca? A gente viu que foi de uma maneira milagrosa, porque só podia entrar na arca os animais que não se misturaram suas espécies. Só podia aqueles leões, tigres que tinham pedigree puro, 100% que não casaram entre outras espécies. E como é que foi feita essa seleção? Foi milagrosamente. O Noé não tinha como saber se esse tigre que está vendo, a tataravó dele não foi esposa de um leão, ou sei lá. Não tinha como saber. Então, foi algo milagroso. Quando via algum animal e aquele não tinha um pedigree fino, não tinha uma linhagem pura, a porta da arca se fechava. Certo? Então toda essa seleção foi milagrosa. Os animais vieram sozinhos também se apresentar, não precisou buscar todos os animais, foi de uma maneira milagrosa. Quando eles estavam dentro da arca, durante um ano inteiro, também foi milagroso, porque dentro da arca pairava já o espírito da era messiânica. Quando eles estavam no paraíso, os animais eles se davam bem. Na era messiânica também, o que o profeta Isaías fala? Vegar zev in keves, que o lobo vai morar com o carneiro. Venamer in gidi irbatz, que o tigre, o leopardo, junto com o gidi, o carneiro, eles vão, o filho do bode, né? Gidi, eles vão juntos sentar. Eles vão sentar juntos. O bacar em Maria o halteven, que o leão ele vai comer junto com o bacar, com o gado, palha, feno. Então eles vão outra vez ter o que era antes da época, o que era no paraíso antes do pecado do Adão. Isso vai voltar a acontecer na era messiânica. E esse ambiente pairou dentro da arca do Noé já. Dentro da arca do Noé era paz entre todos os animais. Os animais ferozes se tornaram dóceis e bons, uma natureza boa. Então, o Noé também viveu nessa era messiânica já. Então era natural que quando a arca pairasse e eles abrissem a porta, eles não queriam sair. Porque imagina, você viver no paraíso, você vai querer voltar para esse mundo cão? Noé queria ficar dentro da arca. Lá estava um ambiente maravilhoso, junto com os animais. Está escrito que eles trabalharam sem parar, dando comida para todos os animais. Dia e noite, e nem dormiram direito. Assim está escrito. Mas com todo o trabalho que eles tinham lá, Noé preferia isso do que esse mundo cão aí fora. Então, por isso, Deus teve que vir e falar: Noé, sai da arca. Você precisa sair daqui. E os animais também. Noé, tira os animais da arca. Por quê? Porque os animais também não queriam sair, eles queriam ficar lá. O leão ele não queria voltar a ser um predador. Nem o tigre, nem a onça. Os animais ferozes. Eles queriam continuar a ser como eles eram ainda. Então, por isso, teve a ordem: Noé, sai da arca. Mas agora, a pergunta então é o contrário. Por que então sai da arca, Noé? Deixa ele lá. Estava bom. Por que ele é obrigado a voltar para esse mundo? Fica na arca. Não. Por que Deus teve que tirar ele da arca, tirar os animais da arca? Por quê? Então a resposta é porque o objetivo da criação não é você ficar só no paraíso. O objetivo da criação é você estar nesse mundo e ter suas dificuldades de todos os lados, sejam financeiras, sejam emotivas, relacionamento, todos os problemas que cada um de nós tem. E mesmo assim, ser uma pessoa devota a Deus, ligada a Deus, com bastante fé em Deus, e trazer Deus para esse mundo, fazer uma moradia para Deus no nosso mundo aqui embaixo. Certo? Esse é o nosso motivo, nosso objetivo, em conjunto, fazer com que a divindade outra vez volte a pairar nesse mundo cão, né? Não só no paraíso, mas aqui também. Então Deus teve que tirar o Noé da arca. Certo? Muito bem. E aí Noé, ele tinha bastante... recebeu o jugo divino, bastante submissão, ele acabou saindo. E aí... 18...
as águas ondearam. Não, página 40. Página 40. Obrigado. Noé deixou a arca juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil e todo pássaro, tudo que rasteja sobre a terra, saiu da arca com suas famílias. Noé construiu um altar para... Com suas famílias, você está vendo? Então aqui os animais receberam sobre si não se misturar mais. Continuar seguindo a cada um a linhagem dele. 20. Noé construiu um altar para Deus. Ele tomou alguns de todo gado puro e de todo pássaro puro. E ele ofereceu holocaustos sobre o altar. Deus aspirou o aroma apaziguante. E Deus disse para si: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má, desde a sua juventude. Nunca mais abaterei toda a vida como acabei de fazer. Enquanto a terra... Ok, então, aqui foi o início do pacto que Deus fez com Noé, onde Deus prometeu nunca mais abater toda a vida, não trazer mais outra vez um dilúvio. Esse foi o início do pacto. É interessante porque qual é o argumento que Deus usa aqui? Ele fala, pois a inclinação do coração do homem é má desde sua juventude. Quer dizer, eu criei o homem assim, dessa maneira. Ele é mau dessa maneira. Então, não seria justo... De outro lado, eu não vou agora também trazer um dilúvio. Porque desde o início ele foi criado dessa maneira. Olha uma coisa interessante. Vamos voltar um pouquinho. Página 26. Página 26, tem versículo 5, onde ele sela o decreto do dilúvio. Olha como está escrito lá. Deus viu que a perversidade do homem na terra estava aumentando. Todo impulso de seus mais íntimos pensamentos era para o mal o dia inteiro. Na tradução, eu não sei se está igual, mas em hebraico é a mesma frase que ele usa. Na tradução a gente leu, versículo 21, né? Pois a inclinação do homem é má desde sua juventude. E aqui no 5, todo impulso de seus mais íntimos pensamentos era para o mal. O dia inteiro. Deus se arrependeu. Então, no português é diferente. Mas em hebraico é a mesma coisa. Ele fala que o pensamento, o impulso das pessoas eram maus o tempo inteiro. Então, por isso ele vai trazer o dilúvio. E lá ele escreve, eu não vou trazer mais o dilúvio, por quê? Porque o pensamento dele é mau, assim, desde a sua juventude. Então, eu criei ele assim, não vou trazer o dilúvio. Então, ao princípio, uma contradição. Ele usa o mesmo argumento para trazer o dilúvio, e o mesmo argumento para não trazer o dilúvio. Como fica? Certo? Para que é interessante também uma coisa que a gente aprende daqui. As emoções, elas não comportam dois sentimentos ao mesmo tempo, coração. Quando você ama, você não odeia. Quando você odeia, você não ama naquele momento. Depois você fez as pazes com a esposa, aí você volta a amar. Depois brigou de novo, você já não ama, você odeia. Não existe, você não consegue pairar no mesmo coração esses dois sentimentos contrários. Ódio é um sentimento ligado à severidade. E amor é bondade. E severidade e bondade são dois polos que não se misturam. Você não consegue conectar os dois. Certo? Puros, quando você tem severidade pura e bondade pura. Bom, na cabeça, no cérebro, você pode ter duas opiniões. Você pode ver de duas maneiras diferentes a mesma situação. Você pode estar chateado com sua esposa, ou sua esposa pode estar chateado com o marido, por certa atitude que o parceiro tomou, e você culpa ele por isso. Mas ao mesmo tempo você pode entender o motivo que ele fez. Você pode dar o benefício da dúvida e julgar ele favorosamente. Certo? E às vezes você pode pegar a mesma coisa
o mesmo fato e vê de duas maneiras. É o que acontece aqui. Deus fala, olha, tem um argumento aqui que eu posso usar ele para severidade ou para bondade. Enquanto a severidade e a bondade estão na mente, antes delas descerem para o coração, você pode usar o mesmo argumento para as duas coisas. Em outras palavras, a Hassidut e a Kabbalah, elas aprendem daqui o seguinte, que a mente ela enfraquece as emoções. Certo? Quando você usa de uma maneira, você raciocina logicamente, então as emoções elas são mais ponderadas. Uma pessoa muito intelectual, ela é menos emotiva, ela é menos compulsiva, certo? Porque a mente ela costuma enfraquecer as emoções. Um animal, a gente falou do cachorro semana passada, que cachorro em hebraico é Kelev. Kelev é o acróstico de Kulolev, só coração. Então ele é extremista, um cachorro. Ele é fiel até o extremo. Não tem meio termo para ele. Porque ele é só coração. E assim você vê os outros animais também. Toda atitude que ele tem é extremista. Certo? Então eles não têm meio termo, não são ponderados. Ok? Aqueles que são cruéis, o corvo, que falamos na semana passada, é cruel até o fim. Ele não tem meio termo. Então, atitudes extremistas normalmente não são humanas, são animalescas. Um ser humano ele tem a cabeça em cima do coração, ele pode controlar as emoções, certo? Então cabe a nós nos analisar e nos julgar quanto a gente está sendo humano, quanto a gente está sendo animal, certo? Sim, Daniel. Naquela primeira parte lá, que tem um julgamento que ele julga e traz o dilúvio, também não tem não sei se é impressão minha, um termo que a maldade é o tempo inteiro. Um está falando, tudo bem, a maldade está desde a juventude. O outro é que só é o tempo inteiro maldade. É como se não existisse bondade, né? Sim, Rakrakolayon. Sim, é a continuação, é verdade também. Ele fala que o tempo inteiro é só coisa ruim. E aqui ele fala... Coisa não, mas tem coisa boa. Oi? Na segunda parte tem coisa boa. Tem um ruim nato, mas tem coisa boa também. É verdade também. Tem razão. Ele traz, aqui está nosso versículo, era no 21, né? Norav lo sifot lakot bavur adam ki yetzer lev adam gra mineorav. Isso, a continuação, ok. O início ele fala a mesma coisa, né? É o mesmo argumento. Depois ele acrescenta mais. Mineorav aqui, como é que era? Foi aumentando, né? A maldade foi aumentando até chegar ao ponto de ser o dia todo. Isso antes do dilúvio, certo? Isso antes. Depois do dilúvio está escrito, cadê? 22. Que Etzer levadam ra mineorav. Exatamente. Aqui é desde pequeno e aqui é o dia inteiro. Ok, tem razão. É diferente um pouquinho, né? São argumentos parecidos, não exatamente iguais. Mas você vê que a base era a mesma. Os dois estão fazendo coisas ruins. Um é todo dia e o outro é todo dia. Um é desde pequeno, não é todo dia. São parecidos os argumentos. Mas enquanto eles estão no cérebro, certo? Então você pode fazer as duas coisas. Pode usar o mesmo argumento para o bem, o mesmo argumento para o mal. Ok. Boa observação. Agora vamos ver o 22. Pronto. Ok. Pronto, agora tá bom. Vamos lá, 22. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca mais cessarão de existir. Ok, então aqui Deus fez mais uma parte do pacto que não ia continuar, os astros não iam mais parar. Ou seja, durante o dilúvio aconteceu que os astros não funcionaram, Sol, Lua, as estrelas pararam de rodar, certo? Tudo parou. E aqui Deus falou, vamos continuar, portanto vai continuar com verão, inverno, chuva, calor, enfim, frio. Isso não vai cessar essas estações, 6 estações, não vão parar. Muito bem, aqui tem uma coisa interessante também.
Quando a gente vê no hebraico, o hebraico está na 4ª linha, na página 41. Quando Deus fala nunca mais vai parar, nunca mais cessarão, não só desistir, né? Nunca mais cessarão de... Qual é a palavra que está escrito? Lo ish bo tu. Conseguem ler? Alguém não? Lo isbotu. Isbotu. Isbotu vem de uma palavra... Lembra alguma palavra em hebraico para vocês? Pega... Shabat. Muito bem. Tá vendo? Pega a palavra isbotu, tem 5 letras. Tira a primeira letra, que demonstra o futuro, e a última letra demonstra o plural. As 3 letras do meio, sem os pontinhos, né? Claro. Você poderia ler isso como? Shabbat. Confere? Então, lo Shabbat, não Shabbat. E o Talmud aprende daqui uma coisa. Que o Shabbat, um judeu pode guardar, mas uma parte do pacto dos Ben-Noach é que um Ben-Noach não pode guardar o Shabbat, de acordo com as leis judaicas. Certo? Em outras palavras, o Ben-Noach ele tem que se preocupar que o mundo continue a se movimentar no Shabbat também. Que o mundo não pare, não cesse. Lo isbot, não Shabbat, não cesse, que o mundo continue a fluir. E isso é uma parte da missão em conjunta que os judeus têm com o Ben-Noach também. Através do Shabbat, os judeus conseguem atrair para o mundo uma relação divina muito elevada. Acima, para quem estudou Kabbalah, acima de Atzilut, por exemplo, no dia do Shabbat. Um Ben-Noach, quando ele faz com que o mundo continue, ele consegue revelar dentro do mundo uma revelação maior ainda. Então, tem um trecho que fala, um versículo que fala: Ani Havai lo shaniti. Eu, o Eterno, não mudei. E ele é o mesmo antes de criar o mundo, o mesmo antes de o mundo ser criado. Não mudou nada com a criação do mundo. Então, é um versículo, Ani Havai lo shaniti. Uma das maneiras da gente ver isso é na continuidade do mundo, na eternidade das coisas. Por exemplo, todo dia o sol nasce no leste e se põe no oeste. E não para de rodar. A lua, tudo circulando sem parar, já são milhares de anos. E aquilo mostra uma coisa contínua que não tem fim. Tudo que é limitado, tudo que é criado, tem um fim. Tudo que tem uma criação, ele vai perdendo a força com o tempo, vai desgastando. Você joga uma bola, com o tempo ela vai parar, ela vai perdendo sua velocidade, tudo. E aqui, ok, você pode me dar provas científicas por que não, lá não tem gravidade, não tem atrito, não sei. Mas você vê uma coisa que é contínua, que não para o tempo inteiro, já milhares de anos. Você vê aqui uma força eterna, certo? Uma força eterna também a gente vê no frutificai-vos e multiplicai-vos. Você vê a força do Ein Sof, do infinito. Que uma pessoa pode gerar outra pessoa, essa pessoa no futuro vai gerar outra pessoa, que vai gerar outra pessoa, até infinito. Ad infinito. Certo? Então aqui, fazendo que o mundo continue no seu ciclo natural, está explicado pela Kabbalah, que a gente consegue revelar a força do Ein Sof, do infinito também. A gente consegue revelar a força do infinito. Certo? Então, ok. Então, por isso que faz parte do pacto, junto com Ben-Noach, junto com o judeu ele deve guardar o Shabbat, e o Ben-Noach não deve guardar o Shabbat. Existem, por exemplo, algumas visões. Tem um livro que você me perguntou, o Thiago perguntou, da Sefer, que é um livro, não me lembro o nome dele, mas um rabino chamado Yoel Schwartz, onde ele escreve uma visão que um Ben-Noach, ele não deve guardar, mas ele pode lembrar o Shabbat, até deve lembrar o Shabbat, através de fazer rezas, o Kiddu, ou fazer a reza do vinho e coisas assim por diante também. É uma maneira dele lembrar a renovação do mundo através de Deus também. Deus renova o mundo a cada semana novamente. Ok? Então, guardar o Shabbat, a gente aprende aqui que um Ben-Noach não pode, mas que ele pode e deve lembrar o Shabbat, sim, como renovação da criação do mundo. Mas isso faz parte do pacto. Agora, as outras mitzvot, fora o Shabbat, e alguns trechos da Torá, que o Ben-Noach não pode, o resto, se ele quiser, ele pode, não tem problema nenhum. Ok? De acordo com Maimônides, ele é até recompensado por isso.
Se ele quiser comer o kasher, ou se ele quiser, enfim, fazer alguma outra mitzvah. Até aquela questão do refinamento de alma, né? Comer kasher, né? Era até para um Gnei assim. Não sei se aplica esse assunto do refinamento da alma, mas tem um Midrash que fala o seguinte. O Midrash fala que quando futuramente na era messiânica, Deus fala: todo aquele que não comeu pouco na sua vida, vem aqui para receber uma recompensa. Então, Maimônides, de acordo com o Maharam Netziv, ele traz os comentários, ele comenta o Rambam. Ele faz que foi desse Midrash que o Rambam aprendeu que um gentio, um Ben Noah, que ele guarda as mitzvot, ele tem uma recompensa futura. Ele aprende disso aqui. Certo? Já que na continuação do Midrash, o Midrash fala que Deus, depois ele fala, ele continua e muda um pouquinho, Deus ele fala, vem receber a recompensa, mas logo depois ele fala, como vocês querem receber a recompensa dos dois mundos? É algo que não parece contraditório. Mas, como esse Etionei Maram, ele traz só a primeira parte do Midrash, como base na afirmação do Rambam, do Maimônides, que uma pessoa, um gentil, um Ben Noah, cumpre as mitzvot é recompensado, a gente aprende que foi daqui que o Rambam tirou isso. Em suma, pode cumprir as outras mitzvot e receber recompensa também sobre as outras mitzvot. O Shabbat é proibido, de acordo com a lei judaica. Bom, é difícil cumprir de acordo com a lei judaica, tem muitos detalhes mesmo, né? São muitos trabalhos que não podem ser feitos. Muito bem. Então a gente aqui termina um trecho. Eu vou contar uma história do Rebbe para vocês. Ok? Essa história aconteceu recentemente na Índia. Recentemente eu escutei ela, deve fazer um ano atrás, ou menos, meio ano, mas deve ter acontecido mais ou menos isso, 2 anos atrás, alguma coisa recente. Na Índia, vocês sabem, tem muitos centros sufistas e de meditação. Existem muitas pessoas que buscam isso e vão para lá para buscar isso. O povo judeu também tem seus representantes que buscam isso lá. Alguns israelenses, depois que acaba o exército, vão para lá para meditar, Índia, Tailândia. E por isso então abriram muitas Beit Chabad, sinagogas Chabad, nesses locais, para dar atenção a todas essas pessoas, para recebê-las. Ok, então tinha uma menina que foi para lá, para passear, mas ela a princípio não queria entrar nas sinagogas, ela queria buscar outras coisas. Bom, ela fez uma viagem. E as viagens lá de ônibus são longas, são distantes, as cidades uma da outra. E ela fez uma viagem longa, e ela tinha que chegar numa rodoviária, para nessa rodoviária fazer uma baldeação, pegar um outro ônibus que sairia para o destino dela. Ela tinha que chegar até tal hora, eu não sei exatamente se era 8 ou 9 da noite, não sei, em determinado horário, senão ela perderia a baldeação e teria que esperar o outro ônibus só no dia seguinte. Ela poderia pegar e teria que passar a noite inteira na rodoviária. E sabe, uma menina sozinha, numa terra estranha, num local não tão amistoso, assim, não tão amigável, não tão seguro, ela que estava torcendo para chegar na hora. Só que ela chegou, ela perdeu o ônibus por uns 20 minutos, meia hora, e ela teve que esperar a noite inteira o ônibus da manhã seguinte. Bom, ela não tinha que fazer, ela abriu um livro, sentou num banco, onde ficaria o ônibus, onde fica... E começou a ler. De repente ela percebe que tem um rapaz que olhou para ela de uma maneira assim, um pouquinho, não sei, diferente. Isso deixa ela um pouquinho nervosa, né? E ela está lendo, e daqui a pouco o rapaz se aproxima e senta assim na outra extremidade do banco. Quando ela vê o rapaz lá, ela começa a suar frio. Ela começa a rezar para Deus: Deus me ajuda, Deus me salva, Deus, eu estou com medo, Deus, manda alguém para me ajudar, o que eu faço? Deus me ajuda. E as preces dela aparentemente foram escutadas com certeza, e Deus mandou um senhor, já aparentemente de idade, tinha uma barba, usava um chapéu, assim, e foi esse senhor, ele sentou no banco, entre ela e o rapaz. Ela se sentiu momentaneamente aliviada um pouquinho,
ainda tinha um bom tempo até a manhã seguinte. Algumas horas ainda restavam para o ônibus dela chegar. Então ela ficou lá, mas continuou rezando: Deus, não deixe esse homem sair daqui. Deus manda a polícia, Deus me ajuda, Deus me salva. Ela continuou lá. E o homem lá. E passou uma hora, o homem lá, graças a Deus, 2. O homem ficou a noite inteira sentado lá, do lado dela, entre ela e o rapaz a noite inteira. Ela sentia que esse homem incomodava muito o outro rapaz. Então isso deu para ela a certeza que o rapaz estava tentando alguma coisa. E o homem não saía, até que, graças a Deus, amanheceu e o ônibus dela chegou. Ela logo entrou no ônibus, pagou o motorista, sentou no lugar dela na janela. E quando ela olha pela janela, ela procura aquele senhor, o senhor já não estava mais. E ela olhou, a rodoviária era grande, ela olhou uma boa parte e ela não entendeu para onde aquele homem podia ter se desaparecido. Mas graças a Deus, graças a Deus não aconteceu nada, ela se sentiu salvo, chegou no destino dela. Lá ela encontrou com outras amigas, também israelenses, e numa sexta-feira à noite levaram ela numa sinagoga, num Beit Chabad que tinha. Quando ela entra, ela vê uma foto na parede, uma foto grande, de quem que era? Era a foto daquele senhor que estava sentado do lado dela. E quem que estava na foto? Era o Rebbe de Lubavitch, estava na foto do Beit Chabad. Então, isso é uma história que aconteceu há pouco. Quem escutou? Bonito, hein? Você falou uma história da chuva no sertão, porém. Ah, bem lembrado, ok. Muito bem. Ok. Então, sabe assim, dentro do judaísmo existe um preceito que é chamado de mikveh. Mikveh é um banho espiritual que a pessoa toma e tem que ser, esse mikveh tem que ter água de chuva. Certo? Tem que ter água de chuva. Bom, o rabino de Recife, isso é uma história de deve ter uns 30 anos atrás, mais ou menos. Você é de Recife? Não. Perto de Recife, Petrolina? Então, o rabino de Recife, que era o rabino Hazan, ele construiu uma mikveh dessa para que os homens e as mulheres pudessem se banhar lá. Mas o problema é que não tinha chuva, né? Faltava chuva, o principal. Ele já estava lá, acho que 1 ano, 2 anos sem chuva, não sei, muito tempo sem chuva, e não chovia. Ele não sabia mais o que fazer, não depende dele, não tem como fazer chuva. Então ele falou: sabe o que, mulher? Eu vou viajar para o Rebbe, lá em Nova York, e vou pedir para ele uma brahá para chover. Ele falou: tá bom, vai. Então ele chegou, era uma quinta-feira, e ele estava pretendendo pedir essa brahá no domingo. Por quê? Porque no domingo o Rebbe recebia as pessoas, dava $1 para cada pessoa que estava na fila, e tinha oportunidade, a pessoa tinha alguns segundos de pedir alguma bênção, assim, né? Era muito rápido, tinha muita gente. Então ele estava se programando para domingo ir para o Rebbe e pedir chuva. Bom, ok, mas no sábado ele estava na sinagoga e o Rebbe ele começou a falar, fez um pronunciamento. Ele estava fazendo um comentário sobre a Torá, mas no meio do comentário ele parou e começou a contar uma história do Talmud. A história diz o seguinte, que tinha seca em Jerusalém e não tinha chuva, e os judeus fizeram 13 jejuns para que chovesse, e rezaram e pediram, mas nada. E se tivesse seca lá, é perigoso, é complicado. Imagina, sem água, o plantio, as pessoas, água para beber. Então, depois de 13 jejuns que todos os sábios fizeram, não conseguiram chuva, eles resolveram que eles iam pedir uma bênção para o grande sábio, que se chamava Roni. Chegaram nesse Roni e falaram: Roni, a gente está precisando de chuva. Roni falou: falou, tá bom, me traz um cajado, um bastão. Trouxeram. Ele fez um círculo na terra, ficou no meio, falou: Senhor Todo-Poderoso, Senhor de todos os mundos, Deus, eu prometo que eu não saio daqui até que comece chuva, até que tenha chuva. Aí começou uma garoazinha pequenininha. O Rony falou: não, eu quis dizer chuva para encher as cisternas, encher os poços, para todo mundo ter água. Aí começou um dilúvio. Aí os sábios já estavam inundando Jerusalém. Os sábios vieram para o Rony: manda parar. Ele falou: olha, eu recebi dos meus mestres que a gente não reza quando tem muita bondade e abundância, a gente não reza para parar a bondade, não.
Mas vocês querem saber? Me traz um gado, um boi. Trouxeram um boi para o Rony, ele fez um sacrifício para Deus e parou a chuva. E essa história que o Rebbe contou no Shabat. Depois voltou para comentar o trecho que ele estava comentando. Aí quando acabou o Shabat, o Rabino Hazan liga para a esposa em Recife: como vai? Tudo bem? Como passou o Shabat? Falou: olha, você já pediu sua bênção para o Rebbe para chover aqui? Ele falou: não, ainda não, amanhã. Falei: escuta, amanhã faz o seguinte, pede para ele parar a chuva aqui. Porque está inundando a cidade aqui. Ele falou: quando começou a chuva, ela falou: foi tal hora. Falou: foi a hora que o Rebbe estava contando a história aqui. Isso não precisa dizer que encheu a piscina do Rabino. Muito bem, pessoal, isso aí. Só se Deus quiser, eu pretendo em agosto, no máximo, talvez até antes, mas a princípio em agosto, começar com vocês o nosso curso do Kabbalah e Meditação para as Nações. Ok? Curso de Breinor, se Deus quiser. Se Deus quiser, em breve. Quem ainda não levou o livro, pode levar também. A gente lê português. O pessoal que entende, né? Sabe que tem um cara foi lá para Portugal, ele perguntou: aqui passa o autocarro, o ônibus, né? Falou: passa. Aí ficou 10 minutos esperando, daqui a pouco vem o ônibus, só que o ônibus passou. Falou: mas ele não parou? Ele falou: não falei que para. Falei: passa. Né? A gente está falando com brasileiros, né?